Os cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Lucas capítulo 3. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor é fiel, Pai. Obrigado, Deus. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 3. Que alegria poder estar aqui com vocês novamente. Glória a Deus. Conhecer o pastor presidente, pastor Lindomar, que Deus o abençoe. Inclusive, ele que me otorgou essa oportunidade. Ele iria pregar, mas de forma muito gentil, permitiu que eu pudesse contribuir essa noite com a palavra de Deus. Ao pastor Jean, já estava com saudade dos obreiros que aqui estão, os membros. É do saber dos irmãos que nós amamos vocês e muito. Deus os abençoe. Como vocês não aguentam mais ouvir eu falar de Elias, estava. Se terça-feira que vem o pastor Lindomar permitir, nós voltamos a falar sobre o ministério de Elias. Lucas capítulo de número 3. Só um minutinho de pé. Quando eu ouvi a palavra inicial de Lucas 8:16, que não se coloca uma candeia que ilumina debaixo do alqueire. Quando Jesus ele foi lavar os pés dos discípulos, em João 13, só lá tem essa expressão. Jesus diz assim: eu vim do Pai e eu vou para o Pai, e Ele colocou todas as coisas em minhas mãos. O que Jesus está dizendo é que antes de servir, ele tem que saber de onde ele veio, para onde ele vai e qual é o propósito. Na verdade, Jesus estava dizendo assim, antes de servir, que ele iria lavar os pés dos discípulos. Antes de lavar os pés, ele disse: eu vim do Pai, eu vou para o Pai, e Ele colocou todas as coisas em minhas mãos. Se você não souber a sua origem, o seu propósito e o seu destino, você não entende o que é servir. Vou repetir. Se você não compreender a sua origem, o propósito que está em suas mãos e para onde você vai, não há possibilidade de servir com excelência. E quando você entende que você veio do Pai, porque você nasceu de novo, quem você é, o propósito que Ele colocou em suas mãos e para onde você vai como destino, o servir se torna algo eficaz. E quando você entende isto, qual é o propósito que Deus colocou em suas mãos? Se você entende o propósito, o seu lugar nunca será embaixo. Quando eu digo em cima, não confunda. Não estou dizendo acima dos irmãos, mercado gospel, não é nada disso. É estar mais próximo do propósito que Deus estabeleceu, em cima. Se você não serve para o propósito, o seu lugar é embaixo. Ou seja, diz que o sal, se ele não se encaixar dentro do seu propósito, ele é pisado pelos homens, disse Jesus. Mas se o sal, ele servir dentro do propósito ao qual ele foi estabelecido, o lugar dele é em cima. A lâmpada, se ela não serve para nada, pode colocá-la embaixo. Mas lâmpada que acende, entendeu o propósito, o lugar em cima. E o João Batista entendeu o seu propósito. E no ano 15 do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe o tetrarca da Itureia e da província ou da região de Traconites, e Lisânias o tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Eu vou repetir. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Pode tomar o seu respectivo assento. Cada
evangelista que escreveu o Evangelho, isso você aprende de escola bíblica dominical. Então é pedagógico o que eu vou dizer agora, você já deveria saber como você sabe. Só de ouvir pregações ou participar de culto de ensino, isso você aprende, é o básico. Cada evangelista, tanto o Mateus, o Marcos, o Lucas ou o João, quando ele escreve o Evangelho, ele tem um propósito, uma objetividade, uma finalidade. O Mateus, ele escreveu o seu Evangelho aos judeus. E o objetivo de Mateus é dizer que esse Jesus, filho de Maria e de José, é o rei prometido. É por isso que dentro do Evangelho mateano nós vamos sempre observar uma expressão comumente, para que se cumprisse o que foi predito pelos profetas. O que o Mateus está dizendo aos judeus é que esse Jesus, o Nazareno, ele é o Messias prometido pelos profetas. Porém o Marcos, ele não escreve aos judeus, o Marcos escreve aos romanos. O Marcos não andou com Jesus. Um dos pais da igreja, Papias, ele diz que foi o Pedro que ditou o Evangelho para Marcos. E o Marcos é o evangelista que vai mencionar o maior número de milagres de Jesus. E quando ele escreve aos romanos, ele apresenta Jesus como servo, porém um servo que é maior do que César, o imperador. Porém, o João, ele tem uma outra objetividade. É claro que isso não aconteceu, vou parafrasear. Imagine 4 amigos andando pelas ruas, falando sobre aquilo que vai escrever acerca de Jesus. Aí o Mateus, ele está dizendo, eu vou apresentar o Jesus como rei. Aí o Marcos diz, não, eu vou apresentar Jesus como servo, mas calma, e esse servo é maior do que César, porque ele faz milagres. E aí o Lucas vai dizer, eu vou apresentar Jesus aos gregos como homem perfeito. Aí eles olham, cadê o João? O João está em outro nível. E o João está dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O João, ele não escreve somente aos judeus, aos romanos ou aos gregos, como fez Lucas, mas ele escreve um evangelho universal, apresentando Jesus não como rei, não como servo e nem como homem perfeito. Ele apresenta Jesus como Deus. Porém o Lucas, ele não andou com Jesus. O Lucas era um historiador e o Lucas também é um médico. O Lucas, ele tem uma preocupação. Se o Mateus estivesse aqui neste culto essa noite, e se passasse 60 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, e o Mateus fosse escrever o que está acontecendo aqui essa noite, o Mateus iria dizer assim, estávamos todos em um culto em Trofa, e o rei Jesus foi adorado. Porém, se o Marcos estivesse aqui, o Marcos não foi uma testemunha ocular, eu já disse, ele iria sair daqui dizendo, enquanto a pastora Franciele estava louvando, Jesus estava curando porque ele faz milagres. Mas se o João estivesse aqui, ele iria escrever o seguinte, nós sentimos no culto a presença de Jesus, porque Jesus é Deus. Só que o Lucas, como historiador, ele tem uma outra percepção, uma preocupação como historiador. O Lucas sabe que se passar 2000 anos, alguém poderia duvidar, será que esse Jesus realmente é rei? Se 2000 anos passasse, alguém poderia duvidar, será que é verdade que quando a pastora Franciele louvou, será que realmente houve milagres? Ou será que Jesus realmente é Deus? Então a preocupação lucana é diferente. Se Lucas não estivesse aqui, como ele não foi uma testemunha ocular, o que Lucas fez? Ele iria passar de casa em casa, ele iria na casa do pastor Jean, ele iria na casa dos irmãos que aqui estão, e ele iria perguntar para vocês como historiador, o que aconteceu naquele culto? E depois de ouvir todos vocês, ele iria juntar todas as narrativas escritas, ia levar para sua casa, iria colocar todas em ordem cronológica. E o Lucas iria escrever da seguinte maneira, estávamos todos reunidos no ano de 2024, no mês de julho, na data tal, em uma terça-feira em Trofa, e o presidente de Portugal era o fulano de tal,
O pastor Lindomar, que toma conta das igrejas da Europa, da ADEFO, estava presente no culto. E o pastor daquela igreja e das demais igrejas é o pastor Jean. E a sua esposa Franciele, ela louvou. E tinha um pregador, que era da cidade de Campinas, São Paulo, e o nome dele é Juliano Fraga. E ele congrega na Assembleia de Deus, Ministério Belém. E lá em São Paulo, o governador era o Tarcísio, e o presidente da república era o fulano de tal. Porque Lucas vai dizer tudo isso, e depois ele vai falar sobre o culto. Alguém poderia duvidar dos milagres, alguém poderia duvidar se Jesus é Deus, alguém poderia duvidar se Jesus é rei, mas alguém 2000 anos depois iria dizer, espera lá, mas o Lindomar, o pastor, realmente estava no culto. E no mês de julho é possível provar que este pregador Juliano saiu do Brasil e veio para Portugal. E o presidente de Portugal realmente era este. E o governador de São Paulo era o Tarcísio. E o presidente da república também era o fulano de tal. Aí depois Lucas iria escrever o que aconteceu no culto. Poderiam duvidar do culto, mas as estacas históricas de Lucas iria confirmar que realmente há veracidade. Agora que você entendeu, é por isso que Lucas começa escrevendo, e no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, sendo Herodes o tetrarca o governador da Galileia, e sendo Filipe, o seu irmão, da região de Traconites, e Lisânias, da região de Abilene. Ele colocou as estacas históricas, mas o que ele quer escrever é agora, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Agora sai o historiador, eu estou aproveitando que é culto de ensino, agora sai o historiador e entra o médico. O médico, ele é ético. Ele não vai dizer para você, a sua doença é tal. Ele vai dizer, olha, o diagnóstico aqui, depois de tudo que nós ouvimos, de forma ética, o Lucas diz assim, a palavra de Deus não estava com os governadores, a palavra de Deus não estava com os imperadores, e Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Por que ele colocou no plural? De forma bem ética, como médico, ele está dizendo, a religião judaica está corrompida. E por quê? Porque só poderia ter um sumo sacerdote. Como havia dois, ele colocou no plural, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. O que ele está dizendo é, a palavra não está com os imperadores, mas a palavra também não está dentro da religião. E será que Deus deixou de falar? Não. O culto agora é no Jordão. E tem um pregador lá por nome João Batista. Eu vou parafrasear. Se você procurasse Deus dentro do templo da religião judaica, tem uma placa lá. Deus não está mais aqui desde Malaquias, há 400 anos. Deus não fala mais com ninguém. Alguém está perguntando, mas se há 400 anos no templo não é lugar mais de culto, aonde é o culto? Alguém iria dizer, há um novo endereço. E esse endereço é no deserto da Judéia. E lá tem um pregador por nome João Batista. Quer encontrar Deus? Vai no deserto da Judéia. Quer ouvir Deus? Vai no deserto da Judéia. Aí vem uma pergunta. Quem é este João, o Batista? Lucas capítulo 1, ele vai trazer uma informação precisa. Em um tempo de silêncio, em um tempo de inércia, em um tempo de apostasia, há 400 anos que Deus não fala mais com ninguém, há um casal, e o pai tem por nome Zacarias. Alguém poderia dizer, eu protesto o que Lucas escreveu, porque no século I havia muitos Zacarias. Ele diz, mas ele é esposo de Isabel. Alguém poderia dizer, há muitos casais por nome Zacarias e Isabel. Lucas, preciso, como médico, metódico, fidedigno, historiador, ele diz, mas esta mulher, ela tem um ventre estéril. E tem mais, eles andavam em obediência, eles eram tementes e irrepreensíveis. A primeira coisa que eu quero aplicar aqui essa noite nesse ensino é, há 400 anos Deus não fala mais com ninguém. Há 400 anos não há mais nenhum profeta. Há 400 anos há uma apostasia. Há 400 anos há uma crise moral dentro do templo. Mas mesmo assim, o ambiente, a circunstância e o tempo não influenciou com que um casal continuasse obedecendo a Deus, irrepreensível. O que eu quero lhe dizer é que não importa o ambiente a qual você foi inserido, é possível ser fiel a Deus,
Em qualquer, alguém entendeu, vou repetir. É possível ser fiel a Deus em qualquer circunstância. Não estou pregando, é culto de ensino, e eu quero aproveitar para dizer: existe o termômetro e o termostato. O termômetro, se o ambiente em Portugal é 38 graus, se você colocar um termômetro no ambiente, o termômetro vai marcar 38 graus. E por quê? Porque o clima do ambiente influencia o termômetro. Tem crentes que são como o termômetro. Se o clima do culto é frio, ele é frio. Se o culto é quente, ele é quente. Se o ambiente é de apostasia, ele se torna um apóstata. O termostato não. Se o ambiente é quente e o termostato é frio, o ambiente fica frio. Mas se o ambiente é frio e o termostato é quente, ele altera o ambiente, o clima do mesmo ambiente, e agora será quente. Ou seja, se tem um crente frio do teu lado, mas você é quente, pode ter certeza. É ensino. Zacarias e Isabel são irrepreensíveis, tementes a Deus, ponto. Mas tem um detalhe: ela tem um ventre estéril. A pergunta que permeia aqui essa noite é: se há algum problema dentro da minha casa, será que isso interfere a minha fidelidade? Para você entender a esterilidade naquele tempo, hoje dizer que uma mulher não pode ter filhos, para ela isso é muito ruim. Na verdade, esta mulher hoje que não pode ter filhos é uma frustração. Mas naquele tempo, uma mulher estéril o meu presente está comprometido e o meu futuro também. Eu te explico por que o presente. Porque segundo o Talmud, ou até mesmo segundo uma crença popular entre os judeus, quando uma mulher era estéril dentro de casa, havia um dito popular: as mãos do Senhor não estavam sobre aquela casa. Por exemplo, como pode Zacarias ser sacerdote e ter uma mulher estéril? Isso mostra que o seu ministério não é um ministério bem sucedido diante de Deus, porque se fosse, as mãos do Senhor estariam sobre aquela casa. Esta era a crença naquele tempo. Ou seja, se Zacarias é fiel a Deus, mas a sua esposa é estéril, tem alguma coisa errada lá. As mãos do Senhor não estão sobre aquela casa. E ainda tem mais: essa família nunca vai ter o prazer de cantar o Salmo 128 dentro daquela casa. Porque o futuro está comprometido. Toda mulher judia, ela queria ter filhos, porque todo judeu, quando cresce mais velho, ele vai cuidar da sua mãe na velhice. Como Isabel não tem filhos na sua velhice, ninguém vai tomar conta dela e nem do seu esposo Zacarias. O que eu quero trazer para você, para que você entenda, é que o seu presente está comprometido, o seu futuro está comprometido, mas ainda assim eles são fiéis a Deus. Ponto. Aí vem algo importante na pena de Lucas. Lucas diz assim: mas essa Isabel não é uma mulher comum. E por quê? Porque ela é das filhas de Arão. E o Zacarias é da 8ª classe sacerdotal de Abias. Ou seja, se Zacarias é da 8ª classe sacerdotal de Abias e Isabel é das filhas de Arão, o Lucas, como médico e historiador, ele quer trazer uma riqueza de detalhes para nós. E que riqueza é essa? Se Isabel é das filhas de Arão e o Zacarias é da 8ª classe sacerdotal de Abias, o Lucas está nos levando ao primeiro livro das Crônicas, capítulo 24 e 25. Quando Davi assumiu o reinado, tinha tantos sacerdotes que, abra um parênteses, era um pastor assumindo uma igreja, e ele tinha um corpo de obreiro de mais ou menos 300 obreiros, 50 diáconos e mais ou menos 38 presbíteros. E ele olha para a nave da igreja, tem 100 membros. Como que este obreiro, esse evangelista, esse presbítero vai pregar em um culto de domingo? Se eu tenho muitos e muitos obreiros, é possível que você termine a tua carreira ministerial sem que tenha a oportunidade de pregar em um culto. O que Davi fez? Davi é organizado, porque o Deus que ele serve é um Deus organizado. Davi separou por turnos para o trabalho dentro do templo. O que ele fez?
separou os sacerdotes em 24 turnos. Quantos turnos? O primeiro turno trabalha do dia 1 ao dia 15 dentro daquele mês. O segundo turno do dia 16 ao dia 30. Logo, a oitava classe sacerdotal de Abias é o oitavo turno. O oitavo turno era da linhagem, da prole, da descendência de Arão. Quando Lucas diz Anás e Caifás, sumos sacerdotes, ele está dizendo o sacerdócio dentro do templo da religião judaica está corrompido. Mas há um casal onde a mulher é estéril, mas ela é das filhas de Arão. Logo, quem vai nascer do ventre dela tem por direito, por prole, por nepotismo, ser sumo sacerdote. Ou seja, lá dentro do templo está corrompido, mas dentro do ventre de uma estéril vai nascer alguém que tem por direito ser sumo sacerdote. Eu quero manter os sermões positivos, eu só abro um parênteses. O Eli, o Ofni e o Finéias, no final do período dos juízes, o sacerdócio está quase corrompido, porque Eli é um homem de Deus, mas indulgente. Mas os filhos, Ofni e Finéias, são dois adúlteros, roubadores, e estes dois corrompem o tabernáculo. Mas tem o ventre de uma mulher que é estéril, Diana. Enquanto nós estamos pensando que nada vai acontecer, no ventre de uma estéril, Deus já estava preparando um novo sacerdote. A história se repete. Enquanto dentro da religião judaica, há 400 anos, Deus não fala, e o sacerdócio estava corrompido, o ventre de uma estéril vai gerar o verdadeiro sumo sacerdote, por direito, por prole e por nepotismo. Mas há um detalhe: no tempo de Zacarias, segundo Filo, havia mais ou menos 25 mil sacerdotes. Filo, ele era um historiador da religião judaica. Mas Flávio Joséfo vai dizer que havia 20 mil sacerdotes. Então é possível que havia mais de 20 mil sacerdotes. O que eles faziam? 20 mil sacerdotes, não dá para todo mundo oferecer incenso. Então eles criaram um método para que fosse justo. Qual é o método? Nós vamos fazer um sorteio. E em cima de quem esse sorteio cair, este vai entrar dentro do templo para oferecer incenso. Quando eles fizeram o sorteio, para alguns é coincidência, para quem está ministrando essa noite é milagre. O sorteio daquele dia recaiu exatamente em Zacarias. Zacarias vai entrar dentro do templo para oferecer incenso. Capítulo de número 1 de Lucas, versículo de número 8, tem algo que me chama a atenção. Dentro da sua casa, ele tem um problema gravíssimo com sua esposa. Ela é estéril. Mas no capítulo 1, versos 8, como você pode ler, e exercendo Zacarias o seu ministério, ou seja, o seu sacerdócio diante de Deus. O que Lucas está dizendo é: eu tenho um problema dentro de casa, mas isso não impede de oferecer algo a Deus. Alguém entendeu? Eu vou repetir: eu tenho um problema gravíssimo dentro de casa, mas isso não impede eu de exercer o meu ministério dentro do templo. Eu vou repetir, alguém levantou a mão direita. Dentro de casa eu tenho um problema gravíssimo, do lado de fora eu tenho problema, mas esse problema não impede eu de adorar do lado de dentro. Eu tenho a precisão de um milagre do lado de fora, mas isso não impede de vir para o culto, orar, adorar e crer que Deus pode fazer. Zacarias prepara a roupa, é o linho, o incenso está pronto. Se eu entrar aqui no incenso não vai dar o tempo, mas a ideia do incenso é o seguinte: o incenso é algo que se oferece do lado de dentro. Só que o que se oferece do lado de dentro não é segundo o padrão dos homens, é segundo o padrão de Deus. Eu vou repetir: Deus não trabalha com boas motivações, Deus não trabalha com boas intenções, Deus trabalha com princípios. Se com a sua motivação você fere princípios, pelo mesmo você é ferido. Vou dar somente um exemplo. Davi tem boa motivação.
O que Davi está fazendo é legal. Ele está trazendo a arca em cima dos bois. Alguém poderia dizer, dentro da igreja isso acontece nos dias de hoje, ninguém vai falar nada, Davi está adorando a Deus, está trazendo a arca, mas está trazendo no ombro dos bois. Deus disse que tem que ser no ombro dos levitas. Ou seja, Davi está dançando, Davi está fazendo festa, Davi está pulando, Davi está adorando. A motivação de Davi é boa, mas está fazendo errado. Você veio na terça-feira, já sabia. Eu vou repetir. Deus não trabalha com boas motivações. Deus trabalha com princípios. Eu me visto como eu quero, o importante é estar lá no culto adorando. A sua boa motivação quebra princípios. Eu sou crente do jeito que eu tenho que ser, eu sou assim e acabou. O importante é estar lá no culto do domingo. A sua motivação quebra princípios, e pelo mesmo você será quebrado. Ou seja, Deus tem um padrão e Deus não abre mão, mesmo que você tenha boas motivações. E eu estou vendo a turminha da igreja, aquela turminha da igreja, toda igreja tem, aqui não tem, né? Mas toda igreja tem aquela turminha. Mas o pastor vai falar o quê? O importante é que estão fazendo, o importante é que estão fazendo a festa, só que Deus não está na festa. Explica melhor, eu explico. Quando Davi está trazendo a arca em cima dos bois, e o texto diz, está trazendo em carros novos. Olha que lindo, carro novo. É novo, uau. Está fazendo festa, está fazendo para Deus, é o que importa. Só que na era de Nacon, os bois tropeçaram. A era de Nacon não tem pedra, não tem buraco, não tem montanha. Como os bois tropeçaram? É que enquanto Davi está fazendo festa, mas fazendo errado, é Deus colocando o pé nos bois, os bois tropeçando. Sabe o que Deus está dizendo? Tu está fazendo festa, mas está quebrando o meu princípio. Eu paro a festa agora. E aí alguém da turminha foi lá segurar a arca. Não, mas espera aí, Senhor. Foi fulminado e houve uma ruptura. Uzá morreu na hora. E aí Davi, para a festa. Mas a festa é para o Senhor. Mas a minha festa tem que ter princípios. Então volta e coloca a arca aonde eu estabeleci, não aonde você quer. Aí Davi colocou sobre os ombros dos levitas. Está fazendo da maneira que eu quero, segundo o meu padrão, eu estou na festa. Vocês estão aí? Agora eu vou explicar o incenso. Deus falou para Moisés, para oferecer incenso do lado de dentro, tem que ser no incenso 3 elementos: onixa, estoraque e gálbano. Outro dia eu explico o que são esses 3 elementos. Esses 3 elementos, onixa, estoraque e gálbano, se coloca dentro do recipiente de ouro. E agora, eu pego o meu fogo, acendo e ofereço a Deus. Deus disse, se acender com fogo dos homens, eu mato lá dentro. Aí o pessoal da turminha falou, nossa, que Deus é esse? Deus é amor, não é? Aquela turminha da igreja, não, mas Deus é amor, para que isso? Vai matar. Deus falou, vai morrer. Mas não está oferecendo para Deus? Tá, mas com fogo dos homens. Fogo dos homens até acende, daqui a pouco apaga, é só fumaça. Aí que ele começa, cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3, é só fumaça. Aí Deus disse, vai no altar do holocausto, pega as minhas brasas do fogo que eu acendi. E quando é o fogo que Deus acende, ele queima continuamente no altar e não apagará. Então Zacarias pegou onixa, gálbano, estoraque, colocou dentro do recipiente de ouro, e agora ele vai entrar dentro do templo para oferecer algo a Deus. Olhem para cá. O Zacarias está igual eu e você, ainda que você disfarce. O Zacarias vai para o mesmo endereço. É o mesmo templo, é a mesma liturgia, as mesmas músicas. Não é assim? O mesmo endereço em trofa, os mesmos dias de culto, os mesmos hinos da harpa, os mesmos cantores, a mesma liturgia, a mesma oferta, os mesmos avisos, a mesma bênção apostólica. Já sei tudo o que vai acontecer. É os hinos da harpa, e depois? Aí a gente ora, e depois lê a palavra, e depois a gente canta.
E depois, lá no Brasil, a gente canta de novo. E depois, canta de novo. O problema não é só cantar. O problema é, vamos ficar de pé para cantar? A gente fica, não sei para que isso, mas vamos ficar de pé para cantar. Ok, e aí? Agora sentamos. O irmão está com a oportunidade. Vamos ficar de pé para louvar? A gente fica, louva. E agora? Canta de novo. Vamos ficar de pé de novo, mais uma vez? Vocês não vão ficar chateados comigo? Não. Fica de pé e canta. E aí? Canta. E depois canta. E depois canta. Aí canta 60 louvores. E depois de cantar 60 louvores, aí eu já sei. Coloque-se de pé de novo. Vamos orar agora, que é a hora da oferta. E aí? A gente canta de novo. Vamos ficar de pé? Aí depois, não senta não, que agora nós vamos orar e vai vir a palavra. Até parece que todo culto é igual. Até que... Tem gente que pensa que todo culto é igual. Já entrou na rotina, está no automático. Eu não venho para o culto só por mais um culto. Porque eu sei que do lado de dentro, a qualquer momento, Ele pode nos surpreender. O Zacarias atravessou o átrio, o altar do holocausto, a pia de bronze. E agora, as mesmas peças. Do lado direito, a mesa dos pães da preposição. E na frente, o incenso. E à esquerda, o candeeiro. É o mesmo culto, o mesmo endereço, a mesma liturgia, as mesmas peças. Quando ele foi oferecer, nem todo culto é igual. Deus enviou Gabriel. Ele apareceu do lado de dentro e disse: Zacarias. Antes de dizer o que Gabriel disse para Zacarias, Deus hoje não enviou um anjo, mas enviou o profeta para te dizer: Zacarias, enquanto você me serve do lado de dentro, eu me encarrego de gerar o teu milagre do lado de fora. Eu vou repetir: enquanto você me adora do lado de dentro, eu me encarrego de gerar o teu milagre do lado de fora. Nem todo culto é igual. Eu não sei qual é o problema lá na tua casa, mas seja fiel do lado de dentro. Ele se encarrega de cuidar do teu milagre do lado de fora. Oh glória! Oh glória! Oh! Estou sentindo uma graça para dizer isso. Enquanto tu me serve do lado de dentro, eu me encarrego de você, de cuidar do lado de fora. Aleluia. Se tu não acredita, você veio no lugar errado. Procura um psicólogo, um psiquiatra. Eu vim para te dizer como profeta: enquanto tu adora do lado de dentro, se prepare, Deus se encarrega do teu milagre do lado de fora. Olhem para cá, por gentileza. Pastor, eu vim para o culto porque eu tenho um problema. Vai ler Freud. Eu vim porque eu estou passando por uns negócios assim estranhos. Procura um psiquiatra. Mas se veio acreditando no milagre, está no lugar certo. Aqui tem Jesus de Nazaré. O Gabriel apareceu do lado de dentro. Olha o que Gabriel disse. Isso aqui é o teu culto essa noite. Zacarias, as tuas orações, elas foram ouvidas. Se tu deixou de orar, deixou de acreditar, Deus está te levando essa noite para o teu quarto novamente. As tuas orações, elas foram ouvidas. Tu está pensando que Deus não te ouve? As tuas orações, elas foram ouvidas. Olhem para cá, por gentileza, eu abro um parênteses. Tu está pensando que Deus esquece da oração daquela noite passada? Quando Jesus apareceu domingo pela manhã para Pedro, sabe o que ele disse? Pedro, tem algo para comer? Jesus faz cada pergunta. Lógico que ele sabe que Pedro passou a noite toda e não pegou nada. Aí ele ainda pergunta, tem algo para comer? Pedro falou, claro que não. Aí Jesus já estava com o pão, o peixe, tudo pronto.
Se você ler João capítulo 21, versos 12, sabe o que diz lá? Vinde e jantai. Quando eu li isso, eu fiquei desesperado. Por que desesperado? Porque diz assim o texto: não pegaram nada a noite toda, e já era madrugada. E disse Jesus: vinde e jantai. Tu janta de madrugada? Aí sabe o que eu entendi? Sabe por que Jesus falou para Pedro: vinde e jantai na madrugada? É porque como aquela noite, o choro que durou ela toda, pela manhã eu pago aquela janta da noite passada. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou ficar devendo nada daquela noite passada. Aquela oração que tu achou que eu não ouvi, o teu clamor e a tua súplica, que você quando orou nem sentiu a minha presença, eu estava lá. As tuas orações, elas foram ouvidas. Estou sentindo a presença do Eterno. Se fosse hoje, o Zacarias saiu de dentro do templo e já ia postar no Stories. O Gabriel apareceu para mim e falou que agora a Estéreo vai gerar. Para não postar para ninguém, Deus fez ele ficar mudo. Sabe por quê? Porque tem coisas que não precisa nem compartilhar. Tem milagres que são no secreto. Aleluia. Tem milagres que são no secreto. Eu vou repetir, cheio de Deus. Tem milagres que são no secreto. Eu preciso caminhar por conta do tempo. Ela está com 6 meses de gestação. Quantos meses? E aí a prima dela está andando, preocupada com daminha de honra, convite de casamento, quem vai ser o padrinho. Maria estava assim, noiva só se preocupa com isso. Meu vestido de noiva, a daminha, o buffet. Até que o Gabriel apareceu e falou: mulher, salve agraciada. Tu sabe o que significa no grego salve agraciada? Haristos. Tu foi alcançada. Ou seja, Maria está preocupada com coisas. Aí o Gabriel é o mesmo que falou com Zacarias no templo, agora fora do templo, porque ele fala dentro do templo e eu conheço Deus que fala fora também. Todo dia eu prego essa. Aí quando ele apareceu para Maria, ele falou: você foi alcançada. Quando ela foi alcançada, o que Gabriel estava dizendo é: quando eu peguei o Espírito Santo e vi ele colocar Jesus dentro de você. Quando você foi alcançado? Quando o Espírito Santo colocou Jesus dentro de você. Aí Maria falou: pera lá, não é possível. Sou virgem, não deitei com nenhum homem. Como eu vou gerar um filho? Mulher, para Deus nada é impossível. Não, segura aí. Eu fiquei mais ou menos uns 6 anos querendo saber. Todo mundo posta isso. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Eu falei: meu Deus, eu sei que para Deus nada é impossível. Do nada ele diz: haja luz, e há luz. Deus faz o que ele quer. Mas eu pensei: meu Deus, por que neste texto para Deus nada é impossível? E quem falou foi Gabriel. Aí eu entendi. Estou tentando imaginar a mente do anjo. Não tente fazer isso. O Gabriel deve ter pensado assim: um Deus que senta no globo da terra. Ele brinca de sentar, igual você vai numa rede, deita na rede. Deus senta no globo da terra. O Isaías disse isso. E esse Deus que senta no globo da terra, ele brinca de sentar no globo da terra. No mundo tem 400 sextilhões de estrelas. Ele conta cada uma delas e fica colocando nome. É o divertimento dele. Ele senta no globo terrestre e fica colocando nome nas estrelas. Mas não é 10 estrelas, são 400 sextilhões. Aí, quando ele quer refrescar o pé, diz o salmista, a terra é esse cabelo dos seus pés. Ele senta lá e coloca os pés aqui na terra. Parou para imaginar o tamanho desse Deus? Para te impressionar mais, todos os oceanos do mundo ele coloca na concha da mão e fica brincando. Aí sabe o que o Gabriel está falando para Maria? Esse Deus desse tamanho está no teu útero. Para Deus nada é impossível. Meu Deus do céu. Ele está aí dentro. Eu não sei se vocês pegaram, mas ele está aí dentro. E aí a Maria ficou tão feliz, falou: eu vou lá visitar a minha prima. Eu também vou gerar. Ela era estéril, eu virgem.
Quando ela chegou na casa de Isabel, ela disse: paz seja convosco. O João Batista, com 6 meses, foi cheio do Espírito Santo. Segura. Tu tem 40, 50, 80, 12, 13. Deus pode te encher a qualquer momento. Eu vou repetir: Ele pode te encher a qualquer momento. É um feto de 6 meses, cheio do Espírito. E tu vai ficar me olhando com essa cara de presbiteriano frio. Ele pode te encher essa noite. O João Batista cresce, diga, ele cresce. Diga bem forte: João Batista cresce. Ele tem por direito ser sumo sacerdote. Aí Deus falou: vai não. Mas eu tenho por direito ser sumo sacerdote. É que para caminhar comigo tem que abrir mão dos seus direitos. Não sei se você entendeu, obreiro. Para caminhar comigo aqui não tem meu direito. As feministas dizem: esse é meu direito. Deus está falando: não tem direito coisa nenhuma. É eu falo e você obedece. E aquela turminha da igreja, só assim não muda, procura outra coisa para fazer. Porque tem que abrir mão dos direitos para ser quem Ele quer que você seja. Sempre alguém me pergunta: tu está morando dentro do avião? Troca de roupa no aeroporto, viaja para um lugar, vai para outro. Aí tem gente que diz assim: eu não serviria para isso. Eu disse: claro que não, não serve mesmo. Porque Ele me chamou para este propósito. Aí tem alguns: mas e tua filha fica longe, não sei o quê. Quem chama se encarrega de cuidar. E eu vendendo um livro lá na Paraíba, preocupado com a minha filha, minha esposa, que eu deixei aqui. Uma irmã passou do meu lado e só falou o seguinte: pastor, só um minutinho, eu vou tomar seu tempo. Dos seus e da sua cuido eu. Se você sabe de onde você veio, para onde você vai e qual é o teu propósito, descansa. Abra a mão dos direitos. Deus vai fazer e cuidar na tua vida. Eu fico imaginando, pastor Jean, João Batista falando com Deus. Imaginação minha, o João Batista dizendo assim: peraí, se eu tenho por direito ser sumo sacerdote, na minha cabeça vai a mitra com a lâmina santidade ao Senhor. Olha o privilégio. Vou vestir com roupas de linho, um éfode com 12 pedras e campainhas. Você sabe para que a campainha? Posso contar essa? Pode? Eu fiquei perguntando: Senhor, por que na roupa do sumo sacerdote tem que ter campainha? Bom, aí depois eu fui estudar mais a fundo e descobri que são 72 campainhas. Que quando ele entra dentro do templo, elas batem uma na outra e faz um barulho. Aí eu falei: para que esse barulho todo? Eu entendi. O povo fica do lado de fora. Quando o sumo sacerdote entra do lado de dentro, se está fazendo barulho, é porque ele serve a Deus lá dentro. Eu vou repetir: se lá dentro está fazendo barulho, é porque ele está oferecendo algo a Deus do lado de dentro. Segura. E se o povo lá fora não ouvir o barulho lá dentro, o povo lá fora já diz: morreu lá dentro. Se não tem barulho do lado de dentro, quem passa na rua diz: estão mortos. Mas se tem aleluia e glória a Deus do lado de dentro, é porque está vivo. Deixa a campainha tocar. Aleluia. A Assembleia de Deus é assim: a campainha toca do lado de dentro. Aí o João Batista está dizendo: Senhor, eu tenho o privilégio e o direito de vestir essa roupa. Deus falou: vai não, vai vestir a roupa que eu quero. E qual é a roupa, Senhor? De pelo de camelo. Está no texto. Então quando você se vestir lá no espelho, é a roupa que você quer.
Tu já perguntou qual é a que Deus quer? Tá bom, eu abro mão da roupa e coloco a roupa de pelo de camelo, mas eu posso comer das iguarias do sacerdote. Quem não queria estar na mesa? Comer o que eles comem? Deus vai falar no íntimo de alguém: essa mesa não te pertence, João. Vou comer o quê? A minha comida é gafanhoto e mel silvestre. Tá, mas o endereço que eu vou te servir é no templo. Tu vai me servir no deserto. Abra mão dos privilégios para ser o que eu quero que você seja. Só que tem um detalhe. Pergunte qual. Quando procurarem Deus no templo da religião, há 400 anos ele não fala. Mas quando procurarem Deus no deserto, lá tem uma voz. Meu Deus, lá tem uma voz. Sempre tem fariseu no culto. Aqui hoje acho que não tem não. Mas até no culto na casa de Jesus tinha. Lembra quando colocaram o paralítico pelo telhado? E eu fiquei tão irritado quando eu li esse texto, porque a casa estava lotada e tinha fariseu lá dentro. E crente, pecador querendo entrar do lado de fora e não tinha lugar, porque fariseu ocupou. Não entram e não deixa que os outros entrem. Só que esses entraram, porque eles querem saber o que está acontecendo lá dentro. Eles não falaram nada. E Jesus ouviu o pensamento deles. Se você não quer que ele saiba teu pensamento, é melhor que nem pense. Jesus falou: por que pensais mal em vosso coração? O que é mais fácil dizer: perdoados são os seus pecados, ou levanta e anda? E lá no culto no deserto, os fariseus estavam lá, o culto lotado. João Batista tem sangue sacerdotal, e sumo sacerdote conhece cordeiro de longe. Quando ele está no culto, ele sentiu o tato. Estou vendo um ali, está passando ali, está passando aqui. Eis o Cordeiro de Deus. Esse eu conheço. Eu tenho sangue sacerdotal. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está no deserto, mas Jesus está no culto. Está no deserto, mas Jesus está no culto. Quando todo mundo foi embora, os fariseus vieram e perguntaram: és tu Elias? Sou não. És tu o profeta? Se eles perguntassem: és tu um? Ele diz: eu sou. És tu o ou não? O só tem um. Então quem és tu? Eu só sou uma voz. A voz do que clama no deserto. Quer ser uma voz? Abra mão dos privilégios. Quer ser uma voz? Abra mão do direito. Mas será uma voz, a voz do que clama. Pregador, mudou o ambiente do culto, mudou a roupa, mudou a comida. E a mensagem? A mensagem é a mesma: arrependei-vos. Está mudando a mensagem, pregador? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Já estou terminando. Nós precisamos saber até onde o nosso ministério pode ir. Porque o João Batista está no deserto. E quando ele apontou: eis o Cordeiro, ele está dizendo: aquele é o Cordeiro, eu sei quem eu sou. O ruim é você estar no ministério e não saber quem você é. Eis o Cordeiro é ele. És tu Elias? Não, eu não sou Elias. No ministério eu só sou uma voz e basta. Só que aqui é um princípio, e esse princípio não vai aí para baixo. Eu acho que talvez seja só para nós aqui. Esse princípio é: precisamos honrar liderança. Precisamos honrar quem está. Quem estava? João. Então quando Jesus chegou, ele foi ser batizado por João. Sabe o que ele está dizendo? Eu reconheço esse ministério. Se você não reconhece o ministério da liderança, tu não compreendeu nada sobre o propósito.
Jesus, ele está dizendo: esse aqui é o que o Pai enviou. Eu reconheço o ministério de João e vou ser batizado por ele. Só que olha só, quando João está batizando Jesus, o céu abriu e veio uma voz dizendo: este é meu filho amado. Ou seja, João, é até aqui. A partir de agora o Espírito Santo como uma pomba desce, e a minha voz está dizendo: é até aqui, porque agora é ele. Tem que saber e reconhecer, e tem que compreender até onde o meu ministério vai, aonde o outro vai. E aí o João é preso, e Jesus começa o seu ministério. Só que o João tem um conflito dentro dele quando está preso, e todos nós podemos ter esse conflito emocional. Como ele estava preso, ele não estava vendo o ministério de Jesus. Então ele disse aos seus discípulos: vão até Jesus e pergunta se ele é o Messias ou se é outro que há de vir, porque agora eu não sei mais. Mas olha que ele ouviu a voz dizendo: este é meu filho. E mesmo assim ele teve dúvidas. Quando os discípulos foram: Jesus, ele disse: pois não, o João está preso. Ok, eu sei. Mas há uma pergunta, Jesus: qual? Ele quer saber se o Senhor realmente é o Messias ou se o outro vai vir. Aí Jesus falou: só um minutinho. Pegou um paralítico, já logo curou, expulsou um demônio aqui, já curou outro aqui, já expulsou a lepra de outro aqui. Falou: agora volta para João e diga o que vocês viram e ouviram. Sabe o que Jesus está dizendo? Fala para João que deu certo. Não sei se você pegou. Fala para João que deu certo. Eu não sei se vocês entenderam. Avisa o João lá que deu certo. Os coxos estão andando, o paralítico está pulando e dando glória. Fala para João que valeu a pena o ministério dele e que deu certo, sou eu mesmo. Olhem para cá e eu encerro. Olhem para cá e eu encerro aqui. E eles perguntaram para Jesus: Jesus, quem é o maior? O Abraão, pai da fé? O Moisés, o legislador? Quem é o maior? O Davi, o homem segundo o seu coração? Só estou falando da prateleira de cima, não sei se vocês perceberam. O Salomão, o mais sábio? Jesus falou: nenhum deles. Nascido de mulher, João Batista. Você só é uma voz. Quem reconhece o teu ministério é ele. Vou repetir: você só é uma voz. Quem te conhece sabe quem é você, é ele. É porque João Batista entendeu que ele não era digno de desatar as tuas sandálias. Eu termino aqui essa noite dizendo: mesmo em um ambiente de crise, isso não impede você de ser fiel. Número 2, enquanto você me adora do lado de dentro, eu me encarrego de gerar o teu milagre do lado de fora. Terceiro ponto: quando você abre mão dos seus direitos e dos seus privilégios por causa dele, você será uma voz e o endereço dele. Deus te abençoe em nome de Jesus.